cai bastante em vestibular. E vamos focar agora então nessa segunda parte da nossa aula. Tu já entendeu que a mobilidade urbana no Brasil é um problema. Tu já entendeu que a violência também é um problema. Falta transportes alternativos, né? Falta transportes públicos. No final da aula, acompanha até o final da aula, a gente vai ter só falando da diferença entre transporte alternativo e transporte público. E quando a gente fala sobre mobilidade urbana no Brasil, se destaca as grandes cidades como aquelas que sofrem o maior problema, né? O Brasil enfrenta atualmente diversos problemas, como excesso de carros, congestionamentos e violência. Porém, as cidades que mais sofrem com os problemas na mobilidade são, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. São Paulo hoje é a cidade que mais enfrenta problemas no trânsito e é fácil também de entender quando a gente leva em consideração os números dessa, que é a maior cidade da América Latina. São mais de 20 milhões de pessoas, né, na região metropolitana de São Paulo. E por dia, os números fazem a gente entender o grande problema que é a mobilidade urbana em São Paulo. 5 milhões de pessoas viajam diariamente em ônibus, enquanto 4 milhões utilizam o metrô. A cidade conta ainda com uma frota de quase 7 milhões de veículos privados, né, que são aqueles veículos então particulares. Esses números mostram que, independente de políticas públicas, é uma situação difícil de enfrentar a situação de São Paulo. Hoje, São Paulo então é um dos piores trânsitos do Brasil, o que também diminui muito a qualidade de vida no centro urbano de São Paulo. É difícil de tu conciliar a qualidade de vida e 3 horas diárias de trânsito. É difícil tu conciliar 3, 4 horas e uma busca pela qualidade de vida. Uma das soluções encontradas por São Paulo, né, pela Prefeitura de São Paulo, é o chamado rodízio de placas, onde tu tem por semana, né, dependendo do final da tua placa, tu pode usar alguns dias na semana o carro. O que força, em teoria, as pessoas a usarem talvez aplicativos, ou usarem transporte público, ou oferecerem caronas, né, fazer esse sistema de caronas. Na teoria é isso, na prática a gente sabe que muita gente acaba comprando um outro carro, uma outra placa, enfim, para poder seguir se deslocando a partir do transporte individual. Então a grande cidade de São Paulo é hoje a que mais sofre com esse problema. Depois a gente vai encontrar Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro com um grande problema de trânsito, que nos últimos anos a gente teve 2 grandes eventos no Rio de Janeiro, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E junto desses eventos tu tem um grande investimento em obras de infraestrutura urbana relacionado com mobilidade, né? Como, por exemplo, expansão do metrô, enfim, novas vias terrestres, novas vias de metrô. Mesmo assim, a gente sabe que essas obras não conseguiram resolver o problema, principalmente das pessoas que vivem ao redor, principalmente daquelas pessoas que vivem na chamada região metropolitana do Rio de Janeiro ou na Grande Rio. Hoje a gente sabe que essas pessoas elas enfrentam, em média, tempo maior de transporte, né, diariamente, além de um custo maior também para esse transporte. Então a gente sabe que ainda tem grandes gargalos e grandes problemas no Rio de Janeiro. Claro que o número é muito alto de pessoas que se deslocam. Tu tem 3 milhões de pessoas que dependem do ônibus e quase 800 mil pessoas que dependem diretamente do metrô. Esse metrô do Rio de Janeiro, linha amarela, algumas linhas ali do metrô, as pessoas vão depender diretamente. A terceira cidade que eu comentei contigo era Curitiba. Curitiba também é um grande problema. Mas, professor, Curitiba não é modelo? Realmente, a partir dos anos 90, Curitiba foi pioneira no uso do transporte coletivo, principalmente a partir de corredores exclusivos de ônibus, de integração desses ônibus, né? Colocação de ônibus maiores e melhores. Hoje a gente tem ônibus em Curitiba que conseguem carregar mais de 100 passageiros, são verdadeiros trens dentro da cidade, né? Porém, a cidade de Curitiba ela cresceu muito nos últimos anos. A cidade de Curitiba hoje já conta com milhões, quase 8 milhões de pessoas. E esse transporte, esse avanço do transporte coletivo não conseguiu alcançar da mesma forma, né, o crescimento da cidade. Por isso que Curitiba hoje, apesar de ter 3 milhões de pessoas se deslocando diariamente de ônibus, a gente tem um grande problema aí em Curitiba, que é a questão do transporte dessa mobilidade urbana. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Professor, mas não existe no Brasil uma lei para tentar melhorar essa questão da mobilidade urbana? Uma lei para tentar melhorar o transporte no Brasil? Existe.
Em 2012 foi lançado a Lei da Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587, tive que dar uma olhadinha aqui, não tem como, 12.587/2012, que é uma lei que diz que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que escrever um projeto para melhoria na mobilidade urbana. Nesse projeto tem que estar abarcado algumas coisas, como por exemplo, melhorar o deslocamento das pessoas pela cidade, integrar os diferentes meios de transporte e estabelecer um preço acessível para as tarifas dos mesmos. Porque um dos problemas que a gente sabe que existe, principalmente nas grandes cidades, é a falta de integração entre os transportes, entre trem, ônibus, entre transportes individuais. Falta essa integração. Então essa lei que foi estabelecida em 2012, com prazo para 2016, avançando para 2018, para 2019 e depois para 2020, como várias outras leis no Brasil, essa lei ela busca então melhorar a questão da mobilidade urbana. Professor, chegou no meu vestibular, agora é a hora. Chegou no meu vestibular, chegou na hora de eu escrever uma redação. A grande dica é tu escrever sobre transporte alternativo e mobilidade urbana sustentável. Então tu precisa entender a diferença entre esses dois, entre a mobilidade urbana sustentável e o transporte alternativo. Vamos começar pelo transporte alternativo, eu já falei na nossa aula. O transporte alternativo é aquele que é alternativo ao convencional, que é o transporte individual, privado, né, que é o uso do carro. Transporte alternativo pode abarcar bicicleta, pode abarcar patinete elétrico, enfim, qualquer coisa que possa escoar, possa andar melhor o transporte. Eu sempre gosto de usar como exemplo a questão do Uber Eats, por exemplo. O Uber tem aplicativo de entrega, né? Além de transporte, tem agora aplicativo de entrega. O Uber Eats ele usa a bicicleta como forma de melhorar o trânsito e forma de acelerar o trânsito. Não só a bicicleta, a moto, mas a bicicleta que eu chamo a atenção. É uma forma de transporte alternativo àquele transporte convencional. Já a mobilidade urbana sustentável é a gente usar meios de transporte que possam deslocar o maior número de pessoas possível, destruindo menos o meio ambiente ou poluindo menos o meio ambiente. Como, por exemplo, ônibus elétricos ou ônibus com uma menor emissão de CO2, dióxido de carbono, trens, né? Fazer trens e metrôs também é uma forma mais sustentável e mais fácil de tu ter mobilidade urbana sustentável. Quando a gente fala de mobilidade urbana sustentável, a dica ela necessita de investimentos públicos, grandes investimentos públicos em grandes obras, obras de infraestrutura. Então talvez tu indicar numa redação que tu possa usar o transporte alternativo como uma solução, talvez seja melhor para uma redação, para te trabalhar em uma redação. Não esquece então, Lei 12.587, Lei da Mobilidade Urbana. Não te esquece o que gera o problema da mobilidade urbana, que é o grande número de carros nas grandes cidades, né? Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Não te esquece de apostar em transportes alternativos como a resposta por uma redação ou como uma resposta para alguma questão da tua prova, do teu Enem, do teu concurso. Meus queridos, é isso, muito obrigado, até a próxima. Te inscreve aqui no canal, se esse conteúdo fez sentido para ti, compartilha com outros colegas e vamos lá. Valeu, meus queridos, um abraço.